A iluminação, como ponto de partida estética, ela tem os mesmos pontos de partida que qualquer tipo de desenho, arte, design, que a gente gosta de chamar. Elas estão incutidas na iluminação. Tanto que quando tu vai passar por um mundo arquitetural, a iluminação tem um vértice, ela tem um propósito, sempre. Né? Ela está ali por um propósito. Agora a gente está falando ali no quarto com o cara que está dizendo porque iluminou bem a comida ou aquele mercado. É exatamente isso. A luz ela tem um propósito estético ali. Quando tu avança esse discurso para um discurso cênico ou artístico nesse sentido, não que a iluminação arquitetônica não envolva arte também, mas no sentido dramatúrgico, teatral, a luz ela conta a história tanto quanto um cenário, porque a função interna dela é a mesma função que uma pintura tem, é a mesma função que ela consegue amplificar certos sinais quando pensado junto com a obra, que corroboram com a dramaturgia final. Eu tendo a pensar a luz muito como textura. A minha pesquisa geralmente de iluminação é muito baseada no claro e escuro. Eu penso na iluminação como uma organização de sombras mais do que como uma organização de luz mesmo e tudo mais, porque a luz ela tem algumas variáveis sobre ela que são imutáveis dentro de cena, principalmente dentro de um teatro mais clássico, em que pode ser transportado para um teatro mais alternativo também, óbvio que sim, mas no teatro clássico sombra, ângulo, cor, sombra e luz. O contraste entre essas duas. Intensidade também, são 5 vértices dentro de cena. Partindo desse pressuposto, assim como um pintor utiliza tinta, assim como um bailarino utiliza o corpo, assim como um ator utiliza as falas, o corpo, etc. A iluminação ela se porta dentro de cena a partir dessas 5 dimensões que ela tem para evoluir a história, para enaltecer o que a visão tanto do diretor quanto do designer de iluminação comporta, né? Então a função dramatúrgica dela é essa função visual. Não existe o cenário, luz, essas duas coisas compõem junto essa dramaturgia, né? E isso é muito bonito nessas artes que a gente faz, né? De cinema, teatro, que envolve mais gente, mais pessoas, que o núcleo criativo não é um só, né? Não é solitário, é de diversas. Tanto que essa sinergia que tem o cenário e a iluminação, né? Elas são, quando tu vai começar a pesquisar sobre teoria de cor e tudo mais, principalmente aplicado na arte cênica, a luz pode estragar o cenário ou pode enaltecer ele e tornar aquilo incrível, né? Tipo, inclusive a gente brinca que quando tem muito cenário é muito mais tranquilo fazer a luz, porque a gente consegue lidar mais com essas texturas, com essas coisas. Ele estava falando sobre a função da iluminação a partir das cores e das texturas do cenário e de tecidos de figurino. Então ele estava mostrando certas coisas que se faziam nas peças vitorianas, e assim que começou a luz incandescente, porque na realidade eles colorem a luz desde sempre. Desde do Molière, que eles botavam uma fogueira numa colina e botavam uns panos na frente para colorizar a luz. Isso existe desde sempre. Mas com a luz elétrica, existiam certas ilusões que tu podiam criar com a luz e que eles se utilizavam muito. E que isso é uma coisa que a gente pensa pouco hoje, porque a gente pensa muito que as nossas lâmpadas hoje em dia, elas têm o IRC, que é o índice relativo de cor, muito bom, né? Se tu não coloriza elas têm um ótimo IRC. Naquela época nem tanto. Então eles colorizavam a luz e eles tinham certas ilusões que eles faziam. Por exemplo, se tu põe uma luz vermelha num figurino vermelho e azul, o vermelho morre e o azul aparece horrores. Então várias coisas de pano de cenário que tinham um desenho numa cor que a luz não respeitava. Por exemplo, se tu põe um azulão e um vermelho na frente, dependendo da textura, ele fica marrom. Então tinha certas ilusões de tecido que eles faziam para trocar o cenário com essa troca de iluminação, né? Então para tu ver o quão
próximo e quão junto tem que trabalhar a parte do cenário com a parte da iluminação. E o quão importante é estudar essas partes de teoria de cor, de textura, claro escuro, porque daqui a pouco tu tá estragando o cenário de alguém, né, com uma iluminação errada. Por exemplo, o cenário, principalmente as LEDs hoje em dia, que tem um lux altíssimo, que é a reflexão de luz deles é altíssima. Quando experimenta botar um LED no azul e botar uma coisa vermelha embaixo, fica marrom, fica preto, dependendo da coisa. Então é uma sinergia delicada, mas que é divertidíssima de brincar, e principalmente quando tu tem conversa com as outras áreas do desenho, né? Quando tu tem a conversa com a área do cenógrafo, com o iluminador, com o diretor, etc. Quando as engrenagens estão todas juntas, trabalhando juntas, é que a coisa funciona mais eficientemente. Eu prefiro partir do princípio de um conceito, e aí eu utilizo os artefatos que a gente chama, né? Não é canhão. Os artefatos de iluminação que a gente chama, eles para comportar esse conceito. É sempre um cabo de guerra, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem assim, nossa, você vai saber que todos os lugares têm equipamento X. Nem em nenhum lugar do mundo, mas pelo menos é mais amplo, né, a gama do que a gente tem aqui. Mas o fato é que partindo de conceitos X, que nem lá quando a gente começou a fazer o 5 pontos de uma estrela torta, tive que pensar de novo para falar o nome, viu? É complicado isso daí. A gente, antes de fechar qualquer coisa de iluminação, a gente falou dentro dos conceitos que tu tinha pensado da peça, né? Então a coisa o contraste entre as gerações e o tempo e espaço e todas essas coisas imagéticas, assim, né? De começo. A partir disso eu fiz certos conceitos que rebatendo nós dois, discutindo lá, e a gente chegou naqueles efeitos que inclusive teve uns que nos últimos tempos a gente não conseguiu fazer, mas os conceitos eram aqueles, né? Aquela luz sépia que deixa tudo num tom um pouquinho mais velho. Quando era os dois amantes, tinha uma luz que quase não tem frente, absolutamente colorida, etérea, vinda de outros ângulos, né? Vindo de um ângulo mais baixo também. Então a gente parte desses conceitos. Aí, quando eu vou efetivamente fazer esse cabo de guerra entre equipamento e conceito, é aí que entra bem a fase do desenho, esse jogo, né? Entre o que é que tu consegue fazer com o físico, com o efetivo equipamento e tecnologia e tudo mais, pra tu conseguir fazer os teus conceitos. E aí é nesse corte horizontal que mora o design de iluminação, né? Conhecer bem qual é os teus artefatos para enaltecer o teu conceito. Se tu for pegar um cara que nem era o Craig, por exemplo, que ele era um cara ele era um diretor que ele queria uma iluminação X porque ele acreditava naquela visão dele, e então ele era o próprio iluminador, mas porque ele era um artista em primeiro lugar. O iluminador ele sempre teve essa pecha de técnico só, né? De técnico, o juntador de fio e deu. Ultimamente, isso principalmente no Brasil, tem vazado mais ainda por causa de pesquisa e a pesquisa interna da iluminação. E a partir de agora é que o iluminador, o designer de iluminação, ele está começando a virar uma parte integral da dramaturgia. É muito novo essa coisa do iluminador estar desde o dia zero do processo acompanhando. E eu trabalho de qualquer maneira, e trabalho também da maneira, e inclusive tenho cartas e conhecimento para que eu trabalhe de uma maneira mais rápida também e que vai ser efetivo. E todos esses processos de iluminação que eu crio, eu prefiro estar desde o dia zero, e eu fui abençoado com poder estar. Então eu não me sinto sozinho nesse caso, porque eu gosto de trabalhar assim e trabalho assim, criando o conceito junto com a peça. O Nós por Nós agora do Sarcástico foi uma que eu estive desde o dia zero, literal. Agora eu vou fazer a nova peça do Sarcástico também. Não tem nem peça ainda, a gente está recém criando os conceitos, mas tô lá. Porque eu acho isso de demasiada importância, assim. Nem que seja do metade do processo.
Mas tem que entender o que quer passar, senão vai ficar aquela mesma luz, arroz com ovo, sem espaço para experimentação, que é o que é muito importante. Experimentação. A gente também na área técnica, porque tem esse viés técnico, a gente às vezes é travado em muitos conceitos que nem existem mais e tem muita coisa de luz acontecendo que quebra com certos paradigmas, e a gente tem às vezes uma coisa tacanha, assim, como técnico, né? E a gente só quebra isso tendo experiência, tendo lugar para experimentar as coisas, experimentar. E eu acho que a gente só experimenta isso principalmente no caso cênico em grupo. Mas é muito louco nesse sentido, mas eu não me sinto sozinho não por causa disso, porque os grupos me compram essa coisa e gostam de fazer, e eu adoro fazer. Eu sou o Casemiro Azevedo, eu sou designer de iluminação e é isso aí.